Bom dia a todos. Vou apresentar o artigo intitulado Risco em Imóveis para Alugar, uma análise em nível do investidor, cuja autoria é Anderson Dias Brito, quem vos fala, vinculado à Universidade Federal da Paraíba, e Marcelo Santos Amaral, vinculado à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Bom, o mercado brasileiro, o mercado imobiliário brasileiro, ele consiste em um conjunto de transações que ocorrem antes, durante e depois da construção do imóvel, né? Diante do cenário do crescimento imobiliário, crescimento populacional, alguns investidores estão buscando investir em imóveis dado a situação de pessimismo em relação à economia, né? E muitos investidores acreditam que o imóvel eles apresenta características de segurança, proteção à inflação, e eles sempre vão estar valorizando. Isso é o que acontece no imaginário do investidor, segundo o Pita. E dada essa crescente demanda por imóveis, alguns investidores começam a avaliar de maneira um pouco mais rigorosa essas oportunidades de aplicar recursos nesse segmento, né? Porém, existem poucas informações a respeito na literatura em relação à percepção de risco de investir em aluguel. A maioria dos estudos analisam risco a partir de dados agregados, né? Comportamento em fundos imobiliários. Então, o imediatismo do presente estudo se dá pela produção de dados empíricos sobre a percepção de risco com investidores individuais que compram ou constroem imóveis para fins de locação. Atuar nesse segmento passa de você comprar ou construir imóvel para alugar. Então, existem riscos que podem não ser levados em consideração no processo decisório dos investidores, como, por exemplo, risco de inadimplência, vacância, fatores ambientais, custos de contrato, contas com fornecedores de serviços públicos ou administradores de imóveis, dentre outros. Então, assim, o objetivo do presente estudo é analisar a percepção de risco dos investidores que atuam com locação de imóveis na cidade de Vitória da Conquista. Como método, nós tivemos a amostra de 85 investidores que atuam com locação aqui em Vitória da Conquista. Essa amostra foi estabelecida de maneira aleatória e não probabilística durante o período de outubro a dezembro de 2019. Nós aplicamos um questionário de maneira presencial à época, com um instrumento que possuía escala Likert, né? O questionário possuía escala Likert com parâmetros de 1 a 10. Durante os questionamentos, durante os respondentes, né, preenchendo o formulário, a gente meio que perguntava por que eles tinham marcado determinada resposta. Então, por exemplo, qual a probabilidade do inquilino entregar imóvel repentinamente? Aí, lá no questionário, tinha de 1 a 10. Aí, se ele marcasse a opção 7, eu perguntava por que você marcou 7. Aí a gente tentava iniciar um diálogo para ver se a gente conseguia captar maiores informações. Bom, aqui utilizamos um método econométrico, né, uma pesquisa quantitativa. Nós consideramos a variável dependente como risco e a variável independente como atraso ao aluguel, inadimplência, entregar o imóvel de maneira repentina, ficar inadimplente com as despesas com as empresas de fornecimento de serviços públicos, manutenção do imóvel antes da entrada do inquilino e manutenção após a saída desse inquilino, riscos de vacância e risco de desapropriação dos imóveis. Como resultado, os investidores consideram o risco em investir em imóveis de maneira geral como médio. O risco do inquilino atrasar aluguel também é considerado como médio. O risco do inquilino sair inadimplente em relação às suas despesas foram consideradas como muito alto, em torno de 36,47%. Mas antes a gente também perguntou o risco do inquilino sair da casa sem apagar o aluguel. Foi considerado como risco baixo, porque muitos dos investidores têm garantias contratuais que minimizam os riscos. O risco também de entregar repentinamente é também considerado como baixo. O risco de manutenção após a saída do inquilino é considerado como muito alto e a manutenção antes é considerada como média. A vacância é considerada média também, o risco de desapropriação por parte do governo é considerado como um risco baixo. Então, perceba que, mesmo o investidor considerando que investir em imóveis, de maneira geral, é um risco médio, em algumas outras situações, eles mudam sua percepção. Por exemplo, vai dizer que o risco de manutenção após é muito alto. Como é que o risco é médio e o risco de manutenção após a saída do inquilino é alto? Então, eu percebi um certo desalinhamento e a gente foi seguindo aí na direção de um método quantitativo para tentar descobrir o que foi que tinha acontecido. Mas antes nós fizemos a correlação de Pearson, considerando a normalidade dos dados. A gente testou isso através de testes de normalidade. Como, por exemplo, aqui,
Quanto maior o risco do inquilino atrasar o aluguel, maior o risco do inquilino sair sem pagar esse aluguel, ou ter gastar maior com a manutenção, ou mesmo o risco do inquilino sair devendo as contas de água, luz, gás, entre outras, também o risco de entregar o imóvel repentinamente. Bom, nós fizemos, além da correlação de Pearson, a gente percebeu esse certo desalinhamento entre as respostas, nós fizemos um teste para comparar as médias, e a gente descobriu que, de fato, existem divergências, sim, apesar dos investidores considerar o risco como médio, em outras situações eles mudam sua percepção. O teste T, que compara as médias, ele conseguiu confirmar isso. Então, nós fizemos uma análise de métodos quadrados, métodos mínimos quadrados ordinários, para saber qual eram as variáveis que mais afetavam a percepção de risco desses investidores. As variáveis atraso do aluguel, risco de inadimplência do aluguel e risco de vacância foram os que apresentaram maior coeficientes significativos em relação ao impacto do risco em investir em imóveis de maneira geral. Então, assim, nas discussões dos resultados, alguns investidores têm consciência dos riscos que estão submetidos, né? Algumas perdas são mais esperadas ou percebidas pelos locadores, como pagamentos de consumo deixado pelo locatário. Outros gastos são menos prováveis, como, por exemplo, inadimplência do aluguel, e também do risco de desapropriação do imóvel. Os resultados mostram que os investimentos em imóveis para aluguel possuem riscos e retornos voláteis. Os investidores afirmam que essa aplicação é uma forma segura ainda. Os riscos podem afetar a rentabilidade e os investidores entendem que, apesar de haver risco em média, como os investidores entendem haver risco médio de ocorrência para essas situações, a avaliação geral tende a ser como um risco médio. É possível que exista uma ponderação entre as variáveis que mais interferem na percepção de investir em imóveis para aluguel. Como conclusão, nós tivemos algumas contribuições, uma contribuição para a literatura, à medida que incentiva as discussões de finanças do âmbito na análise de investimentos e riscos. Nós também fornecemos informações para o mercado imobiliário e também para os formuladores de políticas públicas, ao mostrar que os riscos que os investidores estão suscetíveis, a fim de debater a necessidade de leis que assegurem a maior proteção a esses investidores. Como as limitações, nós temos o tamanho e a seleção da amostra, que não permitem generalização dos resultados, a ausência de pesquisas anteriores, o que dificulta o debate e a comparação dos resultados. Outra limitação do estudo é que nós consideramos que existe uma relação linear na percepção de risco desses investidores, o que pode ter levado à rejeição de algumas hipóteses e indo em direção contrária à literatura. Os resultados são passíveis de críticas, uma vez que a robustez das informações poderiam ser alcançada com a captação de mais respostas dos investidores e a utilização de outras modelagens. Algumas dessas são de nossas referências e eu agradeço a atenção de vocês.